Segunda-feira, 15 de outubro de 2018, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela página da TV Câmara no Facebook e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje nós temos um debate sobre a data. Afinal de contas, é o Dia dos Professores. E a profissão de professor aqui no Brasil, como é que está? A violência é uma questão que preocupa. Os jovens que não querem ser professores, o número de jovens interessados em seguir o magistério é muito baixo. Ao mesmo tempo, existe um bom número de pessoas saindo dos cursos de pedagogia das universidades brasileiras. Por que existe isso? Será que a pedagogia é uma segunda opção para onde os jovens correm? Enfim, nós vamos discutir tudo que diz respeito à profissão dos professores nesses tempos difíceis que o mundo inteiro está passando, com os nossos convidados para tratar do assunto. Nós temos a Pilar Acosta, que é professora de português no Instituto Federal de Brasília e doutora em Linguística. Pilar, bem-vinda à participação. Obrigada, Fabrício. Gostaria de agradecer imensamente a produção do programa Participação Popular, agradecer ao Mauro, que em breve será apresentado também, e aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os docentes e as docentes que fazem, de fato, com que a cidadania se construa a partir do chão de sala, e tenho muita honra de poder estar aqui como professora falando sobre esse dia, sobre os desafios da nossa carreira. Legal, bem lembrado, e a nossa produção também agradece, viu? A sua presença, Obrigada. ao pessoal da assessoria de comunicação lá do Instituto Federal de Brasília também, a quem viabilizou a sua participação, tá bom? E nós temos ainda o Mauro Gleison de Castro Evangelista, que é psicólogo e doutorando da Faculdade de Educação da UNB. Mauro, bem-vindo à Participação Popular. Muito obrigado pela oportunidade, saúdo a todos os colegas aqui presentes, agradeço por essa oportunidade e para mim é um prazer estar podendo discutir essa tão importante política pública, que é a política pública de escolarização, que conforme a gente vai conversar um pouco é a mais efetiva, eficaz e eficiente no enfrentamento dos grandes desafios que a sociedade apresenta hoje. Eu posso dar números para comprovar isso, tirar do campo do clichê, do slogan político, né? Ótimo, então legal, daqui a pouco você vai apresentar os números, então, Mauro, realmente é bom que a gente debata isso tudo. O programa se chama Participação Popular, você já sabe, porque nós contamos com a sua participação, as suas mensagens, as suas perguntas, tudo que você tiver aí para mandar para a gente, né? O programa é feito por você e você pode ligar para 0800 619 619 de graça, de qualquer telefone fixo do Brasil. 0800 619 619. Você também pode mandar para a gente um e-mail, nosso endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. Tudo junto, uma palavra só, não tem cedilha, tio, espaço, participaçãopopular@câmara.leg.br. Pelo Twitter você também pode mandar uma mensagem, incluindo o nosso nome de usuário do Twitter, @participaçãopop. Também é uma palavra só, não tem espaço, cedilha, tio, nada disso. @participação pop. Escreve isso na sua mensagem que a gente recebe ela aqui no estúdio imediatamente. Pelo WhatsApp você também pode mandar uma mensagem, anota aí o número, teu DDD de Brasília, 61 99620 2573. Repetindo, 61 99620 2573. E claro, se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, deixa ali também o seu comentário, pode curtir, compartilhar, claro, tudo aquilo que você já faz no Facebook, e pode deixar também uma pergunta ou comentário que a nossa produção vai encaminhar. Assim como se você estiver acompanhando o programa pelo YouTube, né, pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você também pode deixar ali na sala de bate-papo, que fica aberta durante o programa, durante essa transmissão ao vivo do programa, você pode deixar também a sua mensagem que a gente vai receber aqui e juntar com a das pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, que vão conversar com Vânia Alves. Vânia? Então, eu já estou aqui com dois convidados muito especiais nesse dia, são dois professores. A Maria Zenaide, ela dá aula para crianças de 10 e 11 anos. Maria Zenaide, o que é mais difícil hoje para exercer a sua profissão? Eu acredito que falta um pouco de empatia das famílias, né, para com o professor, e também tem a questão do governo mesmo, tentar suprimir a nossa liberdade como professor dentro de sala de aula. O que você chama de empatia? Eu acho que a empatia é compreender o exercício da profissão, né, da família. A família acha que muitas vezes o professor ele tem que ser, como eu vou dizer, transmitir conhecimentos que não nos cabem, né? Certo? Quer dizer, as crianças chegam muito mal educadas na sala, é isso que você está querendo dizer? Um pouco, assim. Eu acho que a questão da ausência familiar também, ela é muito latente, ela está muito forte.
você tem uma carinha de criança, eu nem sabia, quando você passou eu achei que era uma menina e não uma professora. Hoje, quando eu era menina, a gente respeitava o professor porque era professor. Hoje é difícil se colocar? Depende, né? Depende da sua relação com o que você estabelece ali no dia a dia, no cotidiano. E depende também como que a criança vê essa questão de educação dentro de casa, né? Tem muita coisa de casa também. Bom, e aqui do outro lado está o Hernani. Você já saiu de sala de aula. O que você está fazendo hoje, Hernani? Bom, hoje eu trabalho na gestão da política educacional, né? E o que se faz? Essa palavra tão difícil, o que quer dizer? Na verdade, a gente cuida, né, dos programas, dos projetos, né, da organização da educação dentro do Distrito Federal, né, e das diversas ações que compreendem o conjunto, né, da política educacional. E quem pensa política educacional, vocês estão preocupados com isso que a Maria Zenaide falou? Quer dizer, as famílias, as crianças, hoje eles exigem do professor um papel que não é deles, que é educar. Né? Como é que vocês estão pensando isso? Vocês fazem alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza, né? A gente pode dizer assim que o que muda as pessoas são as pessoas, né? A educação é uma estratégia, a educação é uma forma de fazer isso. E isso, com certeza, está sempre no horizonte de quem está pensando em educação. A forma de trabalhar a educação, né, de pensar a ação da escola junto às crianças, junto aos adolescentes, passa por pensar uma educação, né, uma escola que forme o cidadão. Né? Então, a educação dentro da escola, na verdade, ela é a transmissão de conhecimentos, que é a chave para o nosso futuro, né, enquanto cidadãos, mas ela é também a prática dessa cidadania, né, a prática da liberdade. Então, fortalecer os valores democráticos, fortalecer os valores fundamentais da República, da democracia, isso é essencial dentro da escola. Isso faz parte do nosso pensar a escola, pensar a educação. Vocês não vão ter a chance de conhecer a Júlia, que é uma gracinha de 5 anos, que é a filha do Hernani, que estava aqui. Como pai, como é que você vê essa relação com o professor? Você tem vontade de ir lá reclamar dos professores? Reclamar não. A vontade é de poder conversar com eles, né? De poder estar mais próximo, de estar mais perto. Mas eu entendo que isso exige também do Estado, né, do governo, condições para que o trabalhador possa fazer isso. Porque uma pessoa, né, que trabalha hoje 40 horas por semana, tem que tomar o seu ônibus para chegar no trabalho, tomar o seu ônibus para voltar para casa, numa cidade, por exemplo, onde o transporte público não é dos melhores, essa proximidade com a escola realmente fica muito difícil. Né? Muitas vezes esse pai já chega em casa, ou essa mãe já chega em casa num horário, muitas vezes é uma pessoa sozinha, né? Não tem com quem contar, chega em casa e não tem, a escola já está fechada quando chega, né? E não pode sair do trabalho também para ir à escola, conversar com o professor. Então, não é só uma questão de o professor da escola não se abrir, né? Acho que pelo contrário, né? Muitas vezes a escola está lá, ela está pronta, ela está disposta, o professor quer, mas a própria condição da sociedade, a organização do trabalho dentro da sociedade, principalmente entre as pessoas mais pobres, não permite que os pais, as mães, né, possam estar na escola com mais frequência, discutindo com os professores a educação dos seus filhos. Eu queria aproveitar, Maria Zenaide, para perguntar uma outra coisa que eu lembrei aqui. Quando a gente vê essa questão de conflito de aluno-professor, a gente vê algumas declarações de professores falando que se sentem muito sozinhos. Você sente que a orientação pedagógica, a direção das escolas, eles estão preocupados com o que está acontecendo dentro de sala de aula? Você se sente respaldada? Eu acho que a preocupação da orientação educacional, da coordenação, ela existe, mas falta um apoio do governo. Eu acho que falta uma formação de comunicação não violenta dentro das escolas. Eu acho que o professor ele precisa aprender a fazer esse tipo de coisa, né? Porque a nossa comunicação ela não pode ser violenta também. A gente tem que ensinar para a criança essa questão da diferença, né? De ensinar como se comportar diante de um conflito. E não precisa ser através da violência. Eu acho que a gente pode aprender isso de uma maneira muito mais serena, né? E a democracia, ela permite esse tipo de escolha, né? A liberdade, a cidadania, tudo isso tem que ser exercido dentro da escola, porque a escola é um retrato da sociedade.
Obrigada. Eu queria pedir para a Júlia devolver lá para o Fabrício. Fala assim, Fabrício, é com você. Fala para mim. Ela não quer falar com você, Fabrício, mas a gente já levantou um monte de questões. Fica com você. Sim, verdade, Vânia. E é normal, tá? Que a Júlia, essa reação da Júlia, para quem entrevistou criança já sabe como é que é, né? Criança vai... Melhor não. Mas valeu, realmente legal a participação da Maria Zenaide e do Hernani aí. Trouxeram pra gente essas informações direto de quem trabalha realmente com educação. Já tem muito material pra gente começar o nosso debate aqui, Vânia. E na hora que você tiver mais gente aí passando pelo centro de Brasília, é só chamar a gente aqui no estúdio. E enquanto isso não acontece, né, quero ressaltar que nosso programa hoje sobre o Dia do Professor está debatendo a profissão do professor. A gente está esperando as suas mensagens. Quero mandar um abração para uma professora, Raquel Souza, que é a esposa do diretor atual do programa, que está aqui também. Ele pediu para fazer essa homenagem. Então, Raquel, beijão para você, parabéns pelo dia. É aniversário nesse dia 15 de outubro da Diná Maria Guimarães, da Cristina Távora, do Carlos Augusto Teixeira Pinto e da Lúria Rezende, todos aqui em Brasília, um abração. E é aniversário também de algumas cidades no Brasil. No Amazonas é aniversário de Parintins, né? Cidade importante, deve estar tendo muita festa por lá. No Ceará, Caucaia. Em Minas Gerais, Alfenas e Boa Esperança. No Rio Grande do Norte, Currais Novos. No Pará, Banac. No Espírito Santo, Santa Teresa e em São Paulo, Ilha Solteira. A todos os moradores dessas cidades que estiverem com a gente nesta edição do Participação Popular, um grande abraço. Estamos aguardando as suas mensagens aqui nesse programa sobre a profissão do professor, nesse Dia do Professor. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com a Pilar Acosta, que é professora de português do Instituto Federal de Brasília. Pilar, os professores que foram entrevistados ali pela Vânia, né, especialmente a Maria Zenaide, trouxeram algumas informações bastante interessantes, alguns assuntos, né? Por exemplo, dessa coisa da empatia da família e de algumas tentativas, não diria de governo, como ela apresentou, mas até mesmo legislativas, de, como ela falou, suprimir a liberdade em sala de aula. Sim. Na sua visão, esses são os grandes problemas, as grandes preocupações dos professores nesse momento, ou tem outras coisas que estão até mais graves? Eu acho que esses são alguns dos fatores do problema central, do meu ponto de vista, da falência da educação, da crise sistêmica da educação no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A exceção de países que, de fato, tiveram a clareza de entender que a figura do professor ela é central para a formação de uma comunidade, da cidadania, enfim. Então, ela aponta alguns elementos que são centrais no esvaziamento do nosso papel como servidores, né? Como servidores públicos por meio da educação pública ou como servidores a partir do momento que a gente trabalha na iniciativa privada, porque a gente também está servindo ao todo da sociedade. Uhum. Então, quando ela diz a falta de empatia, ela está indo num dos problemas, que é desconhecer que ali está um servidor, um trabalhador, uma pessoa que exerce um papel social, né, e que tem uma humanidade e que deve ter essa humanidade respeitada pelas famílias, pelos alunos. Por outro lado, ela aponta o que seria talvez a face de uma mesma moeda. A partir do momento que o Estado brasileiro não confere a todos nós no Brasil inteiro de condições dignas de trabalho, e assim, a gente está em Brasília e nós, em função das lutas históricas dos movimentos trabalhadores da docência, dos professores, a gente conseguiu ter um piso salarial adequado. É claro que Brasília é a cidade mais cara do Brasil, mas em outros lugares do Brasil, os professores sequer estão sendo pagos, né? Então, assim, os nossos professoras e professores do Rio Grande do Sul estão tendo seus salários parcelados. Então, se o próprio Estado não dá condições dignas, como é que a sociedade vai encontrar ali um lugar de respeito? Né? Se a gente é desrespeitado estruturalmente, então isso se reflete na sociedade como um todo. Então, de fato, a sociedade precisa entender, e Estado, entes federados, legislativo dos poderes, né? O judiciário, que está muitas vezes judicializando questões que deveriam ser questões pedagógicas, né? Em vez de tentar buscar o diálogo, as pessoas vão por outras vias, justamente nesse sentido do silenciamento. E é uma coisa muito surreal pensar que nós, como pensadores e pessoas que trabalhamos com as ideias, somos tão desprezados ou tão estigmatizados a ponto de, não, o professor não tem condições de gerir a sua sala de aula. E olha que eu sou jovem, eu tenho 12 anos de formação
mesmo de sala de aula para poder fazer o que eu faço. Então é uma inversão muito grande de valores, esvaziar quem está sendo formado por excelentes cursos, né, pela valorização da licenciatura, para estar em sala de aula. Então, concordo plenamente com ela e me identifiquei muito com o que ela trouxe. Com a Maria Zenaide, né? Bom, a gente recebeu uma mensagem já pelo Facebook do Zildo Vicente Leite, que manda um parabéns a todos os professores de Cajazeirinhas, da Paraíba e de todo o Brasil, pelo Dia do Professor. Tá aí, Zildo, o recado está dado. E professor Mauro Gleison, você que está aí doutorando agora na Faculdade de Educação da UNB, eu quero aproveitar a sua formação em psicologia para perguntar se, nesse aspecto todo, né, a Pilar destacou ali que existe o problema de uma certa desautorização por parte do próprio governo, das autoridades em geral, em relação ao professor, e que isso se reflete na sociedade. Agora, existe algum fator que você enxerga que tenha causado que nos próprios indivíduos se tenha perdido o respeito ao professor que alegadamente havia até alguns anos atrás, algumas décadas atrás? Tem sim. Fabrício, primeiro que a gente precisa destacar que há uma proletarização da figura do professor. Os professores estão ganhando menos, ganhando mal, e isso porque toca em um ponto que você abriu o programa falando. As pessoas não querem mais as formações em licenciatura e elas evitam a todo custo a sala de aula. Eu sou professor de psicologia, já dei aula para cursos, por exemplo, na pedagogia, dei aula para disciplinas de psicologia na pedagogia, e é comum ouvir dos alunos: como eu não passei em nenhum outro curso, me mandaram para a pedagogia. Isso é um problema muito sério que o nosso país precisa enfrentar, porque a gente adora comparar o Brasil com a Finlândia, mas na Finlândia o professor é o mais bem pago, é a profissão mais bem paga. É a educação pública lá, né? Pública. Na Finlândia, toda a formação é voltada para a transposição didática. É muito pouco que eles estudam dos conteúdos em si. Aqui não, a gente passa toda uma formação estudando física, química, biologia e muito pouco de transposição didática. É vergonhoso o currículo das licenciaturas no Brasil, ninguém encara esse problema. Então, não dá para comparar a gente com a Finlândia por esses fatores. Quanto ao que tu me pergunta sobre a questão da autoridade, ela vem sendo questionada. O século XX foi o século de questionamento deste fenômeno chamado autoridade, né? Eu resumo muito isso na frase de um autor chamado Padro, que está discutindo até outras questões. Depois tem muita gente dizendo essa frase, mas eu vi originalmente com ele, em que ele fala: a escola é uma instituição do século XIX, com professores do século XX e alunos do século XXI. São 3 discursividades que se encontram nesse espaço, né? Então você tem uma instituição que o professor era autoridade, porque ele era professor e acabou, porque essa escola que nós temos, ela ainda é o modelo escolástico, ela ainda é o modelo medieval, que vem para cá com os jesuítas, e no Brasil isso é muito mais forte, em que o professor era autoridade porque era professor e acabou, para uma discursividade moderna, em que o professor é uma autoridade, porque ele detém um conhecimento, que tem um menino ali da pós-modernidade que diz: não, esse conhecimento eu tenho no meu smartphone, eu tenho no meu celular, então o professor precisa dar provas dessa autoridade. A autoridade é um fenômeno que está em crise, né? A vulgarização dos conceitos das psicologias. A gente tem ouvido muita besteira, eu sou da psicologia, nos programas populares aí a gente ouve as pessoas dizendo: não, vai traumatizar. Traumatizar faz parte do processo educativo. A gente hoje não constrói mais resistência à frustração, não se frustram mais as pessoas, né? Será que é por isso que tem tantos pais aí que vão para a escola para reclamar dos professores atualmente? Até bilhetinho, né? Recentemente teve um caso de um bilhete mandado: pare de enviar dever de casa para a criança, porque a gente não tem tempo de ajudar aqui. Né? Mas você toca num ponto muito importante. Eu faço muito um trabalho de escuta clínica nos espaços escolares aqui no Distrito Federal. Muito. Eu vou muito para as escolas escutar meus colegas professores, e eu escuto muito dos colegas professores, aqui fora de Brasília também, de que a família, não é falado assim, mas é dito, de que a família sabe o que fazer e que não faz porque não quer. Não é verdade. As famílias também estão desaparelhadas. As famílias também não sabem o que fazer. Por exemplo, os Estados Unidos têm revertido o desafio da violência juvenil, da delinquência juvenil. E eles revertem isso a partir da escola. A gente adora seguir os Estados Unidos em tanta coisa, né? Eles revertem isso a partir da escola e do que eles chamam, é um termo pesado, mas do que eles chamam de capacitação das famílias, né? Então, a gente precisa chamar essa família para somar com ela. Eu sou professor em Brasília há 26 anos, na escola pública há 26 anos.
E eu cansei de chamar famílias que saem de casa de madrugada e voltam de casa para casa de madrugada para dar conta de uma jornada de trabalho que é extenuante e que não se tem políticas públicas. A gente não tem que responsabilizar as famílias. A gente tem que chamar essas famílias, sim, a partilhar com a gente esse desafio. Mas nós temos que cobrar do Estado políticas públicas efetivas que, de fato, coloquem a escolarização como prioridade, né? Eu posso aqui apresentar números para dizer que quem são as pessoas que mais morrem e matam no Brasil? Eles são jovens, não necessariamente adolescentes, mas são jovens, eles são negros, eles são pobres e eles são do sexo masculino. Nós não podemos mudar a cor de pele das pessoas, aí eles têm uma baixa escolaridade. Nós não estamos conseguindo mudar a condição socioeconômica, nós não podemos mudar o sexo das pessoas, mas a escolarização a gente pode. Tem um estudo simplesinho, pequenininho, que todo professor deveria ler, até para usar como arma, entre aspas, contra os nossos governantes aí, que adoram usar o slogan da "a educação muda o mundo", né? Que é de um econometrista que foi diretor do IPEA, chamado assim, Educação, : escudo contra o homicídio, interrogação. E ele comprova que é o mais efetivo, o mais eficaz e a mais eficiente das políticas públicas contra o homicídio. Um outro autor, que é o Cerqueira e o Coelho, eles fazem um estudo contrafactual, um levantamento, cria uma realidade não existente. Se todo brasileiro, no ano de 2013, chegasse ao primeiro ano do ensino médio, fosse matriculado, de 15 anos ou mais, chegasse ao primeiro ano do ensino médio, em 2014 nós teríamos poupado 22 mil vidas, né? Então, quer dizer, mas não há esse apoio, não há esse incentivo, é muito slogan, é muito clichê, mas a escolarização efetivamente não é uma política pública que tenha recebido investimentos do Estado como deveria. 22 mil vidas, né? Num país que tem mais de 60 mil homicídios por ano. Esse é um dado importante, Mauro. Quero registrar aqui... que naquele ano foi de 42 mil. Então, quer dizer, seria quase metade. E eles são muito conservadores, porque você vê que é muito mais, né? Manter a criança na escola resolveria o problema da violência, por exemplo. Para não perder o gancho dele, você me permite fazer duas pontuações? Bem rapidinho. Com relação à Finlândia, de fato, a Finlândia encontrou caminhos para a formação docente que são invejáveis no mundo inteiro. No entanto, eu entendo que houve muito avanço, professor, nos últimos tempos. E eu sou professora de professores, eu atuo no curso de licenciatura em letras. E vou dar um exemplo, que é o PIBID, que é o Programa de Iniciação de Bolsas à Docência. Eu estive à frente do PIBID como supervisora pelo PIBID UNB durante 4 anos e agora estamos começando lá no IFB, onde eu trabalho, que é em São Sebastião, oi comunidade, o PIBID, que é do nosso instituto. E o que é o PIBID? É uma ferramenta incrível, justamente fazer com que a pessoa aprenda a partir do chão de sala e não só a partir dos livros. Aquela música do Belchior, não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que eu aprendi nos livros, então quero lhe contar como eu vivi e o que aprendi, né? Então é justamente isso que o PIBID faz. E por outro lado, você chama atenção para um ponto central das discussões que a gente deveria estar fazendo agora, que é a falta das políticas de cuidado. Então a professora Flávia Biroli, da UNB, fala muito sobre isso. E há uma tendência, não, temos que fortalecer a família. E o que fortalece a família? O que fortalece a família é o aparato público funcionando, aí já são é uma creches, questão social, parques, né? E tudo isso passa pela educação. Necessariamente, política pública, educação, e aí você triangula e você consegue dar o suporte necessário para que as famílias possam ter qualidade de vida, dignidade, e que seus filhos, e que essas mães, que muitas vezes são mães solos, que são abandonadas, cujos filhos estão sendo executados, exterminados nas periferias do Brasil, não tenham que sofrer essas perdas. Então, é necessário que a gente olhe para isso também. É uma visão sistêmica, né? Exatamente. Tem que ver que a sociedade é um sistema. Quero registrar aqui que o Givanildo Oliveira, do projeto jornalístico Pirambu News de Fortaleza, disse para a gente que está retransmitindo o programa para um público de mais de 54 mil seguidores, um alcance de mais de 1.400.000 pessoas. Givanildo, obrigado. Participação Popular é uma produção pública, é de domínio público. Nós agradecemos muito, então, pelo seu interesse em estar retransmitindo o programa e fico
fica um abraço para você e para todos os espectadores que estão acompanhando Participação Popular pelo Pirambu News. Tá bom? Vamos de novo ao centro de Brasília. A Vânia Alves estava chamando a gente. Vânia, diga lá. Fabrício, o professor estava falando alguns números e eu me lembrei de um número do Infopem, do Fundo Penitenciário, de que 75% das pessoas que estão presas não têm o ensino fundamental completo. Quer dizer, são pessoas que não tiveram oportunidade de ir à escola. Não é o caso dessas duas gracinhas aqui, o Davi e o Gabriel, de 5 e de 7 anos, que o Lindomar acabou de arrastar eles estavam jogando futebol, mas ele tinha que trazer eles aqui para fazer alguma coisa, conseguiu tirar os meninos da diversão no dia que eles estão de folga em casa. Lindomar, como é que são esses meninos na escola? Eles são bonzinhos? São comportados, graças a Deus. Você já teve reclamação deles? Já teve que ir na escola para resolver algum problema? Já teve, sim. A mãe dele que foi, né? Porque eles vivem com a mãe dele, entendeu? E você acha que os professores têm razão? Você dá razão para os professores? Você conversa com os professores? Você já foi alguma vez na escola? Eu converso, eles têm razão, eles têm que falar, né? Para educar, eles que educam, a gente educa em casa e os professores é quem faz o resto, né? Você é bonzinho com os professores? Sim, Você obedece tudo que os professores mandam? sim. Mas uma vez não, quando chamou o Gabriel não foi olhando pro teto. Não? O que ele fez? Ó, a professora do Gabriel chamou ele, aí Gabriel não foi, olhando pro teto. E aí, pai, quando a criança leva uma bronca do professor, você acha que o professor está certo? Tá, com certeza, né? Tá certo. Quer dizer, na sua casa o professor ele tem autoridade na sala de aula. Tem que ter autoridade na sala de aula, o professor, né? Deixa eu dar a palavra para o Gabriel se defender. Gabriel, por que quando o professor te chamou você não foi? Você não estava afim? O irmão é um problema, né? Irmão sempre der da gente. Não é? É verdade. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. É com vocês aí no estúdio. Ô, irmãozinho, dedo duro, hein, vai? Esse aí contou tudo, tá? Todo mundo morrendo de rir aqui no estúdio. Então, mas valeu ter trazido, então, o Lindomar falando sobre a questão da autoridade do professor, que, pelo menos pelo que ele disse, na casa dele isso é considerado, né? E, bom, a gente também tem como convidada aqui nessa edição do Participação Popular a professora Mônica Franco, né? Nem sei se é professora, mas lida diretamente com a educação, e todo mundo que lida com a educação aqui acaba levando o título de professora junto, Mônica, que é diretora executiva do CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, né? Já foi professora, pelo menos a informação que eu tenho é que você já foi professora por 20 anos, né, na educação básica, né, Mônica? Bem-vinda à Participação Popular. É isso mesmo, eu fui professora de chão de escola mesmo, durante mais de 20 anos, professora alfabetizadora, e é uma profissão que me dá muito orgulho, porque foi por meio dela que eu pude, posteriormente, atuar em outras frentes de políticas educacionais, e aí compreender melhor a difícil realidade que a gente tem aqui no Brasil, né, Fabrício? É verdade. E sobre isso que eu queria lhe perguntar, Mônica, com base num trechinho do que o professor Mauro Gleison, que está com a gente aqui, falou, que a escola é uma instituição do século XIX, os professores do século XX e falando para estudantes do século XXI. Né? É o desafio de fazer uma escola interessante para essas crianças e que traga respeito para o professor, traga interesse e respeito pelo trabalho do professor. Eu estou vendo aí atrás de você um bocado de ilustrações, a gente vê sobre rap, né? O pessoal, aquele trabalho de periferias, e ao mesmo tempo que a gente vê esses esforços, a gente também vê algumas iniciativas excessivamente conservadoras, muitas vezes, de que isso não é assunto para ser tratado de sala de aula, até de certa forma acaba levando a isso. Então, é uma dualidade. E eu queria que você explicasse para a gente como tem sido lidar com essa dualidade, então, de como fazer a escola ser interessante para estudantes do século XXI e, ao mesmo tempo, lidar com um certo conservadorismo que vem surgindo sobre o assunto. Na verdade, Fabrício, a gente está num grande dilema, né, no contexto educacional. E o dilema se dá
de quem que é a responsabilidade por esse tema que é a educação, né? Quando ele deveria ser da sociedade toda, quando ele deveria ser um tema que afetasse todas as instâncias da gestão pública, né? Eu fui diretora do Ministério da Educação durante 3 anos e é muito comum você ter que lidar dentro do contexto educacional, seja em escola, seja nas universidades, seja, enfim, na gestão pública, com temas que não são afeitos à educação, né? Então, é muito comum você ter que lidar dentro da escola com problemas de saúde, por exemplo, a baixa visão, que não é um problema da educação, mas que impacta a educação diretamente, a escolarização diretamente, e a escola é que tem que absorver essa problemática, né? Eu costumo dizer que assim, a educação ela precisaria ser um compromisso de todas as instâncias, né? De todas as instâncias que fazem a gestão pública para a sociedade. Quando esse compromisso ele tiver confirmado, né, afirmado, com certeza a gente vai ter resultados melhores para a educação. Porque se hoje a gente não tem uma escola mais interessante, na escola do século XXI que a gente fala, né, é porque a gente precisa de compromissos. Vou dar um exemplo bem concreto, do Ministério das Comunicações, da Ciência e Tecnologia, para equipar essa escola melhor. Hoje isso está sob a responsabilidade da educação, né, dos recursos educacionais. Como é que a gente garante que a tecnologia, né, que as bandas largas, elas cheguem na escola antes de qualquer lugar, né? Para mim, eu acho que ela deveria chegar primeiro na escola e na saúde, para a gente poder ter aí um movimento de desenvolvimento humano e social mais qualificado. Mas, Mônica, você acha que o professor brasileiro ele está capacitado para usar esses recursos? Existe uma capacitação suficiente para aplicar recursos dessa natureza? Olha, Fabrício, as pesquisas do Instituto CETIC, né, do NIC.br, a gente tem pesquisas anuais com relação ao uso e apropriação das tecnologias, tanto pela sociedade quanto pelos professores. E o que a gente tem é que mais de 95% dos professores, eles usam as tecnologias, eles dominam as tecnologias. Só que aonde está o problema? Eles dominam para uso pessoal, para aquilo que a gente faz cotidianamente. Na condição de usuários que eles têm esse domínio, não tanto como docentes ali, né? Exatamente. O que falta para eles dominarem como docentes? Faltam as condições dentro das suas instituições para que eles possam usar esses recursos junto com os seus alunos. Então, na medida em que essas condições forem dadas para os professores, muito provavelmente, do mesmo jeito que eles se apropriaram para serem usuários dessas tecnologias, eles farão essa utilização, por exemplo, com os seus alunos, né? E o que a gente vê hoje é uma falta de condições para os professores se apropriarem desses recursos e terem isso à disposição na relação com os seus alunos, como se isso fosse responsabilidade única e exclusiva deles, né? Como se eles não usassem porque eles não quisessem, o que não é verdade. Tá bom, Mônica, daqui a pouco a gente volta com você aí, na hora que você quiser participar, avisa a direção do nosso programa que está te ouvindo o tempo inteiro, tá bom? E aí eu vou receber no nosso ponto, né? Eu tenho aqui um fonezinho de ouvido, para quem não conhece televisão, é o ponto eletrônico. O diretor do programa vai me avisar. Deixa eu inclusive confirmar com ele aqui. A Vânia estava chamando a gente lá do centro, é isso? Não? Não, é aqui no estúdio mesmo, né? Tá bom, a gente está recebendo muitas mensagens, legal. Muito obrigado a você que está nos acompanhando e mandando suas mensagens. Vou até repetir aqui os canais pelos quais as pessoas podem entrar em contato. Ligando de graça de qualquer telefone fixo do Brasil para 0800 619 619. Mandar para a gente um e-mail, participaçãopopular@câmara.leg.br.
Pelo Twitter, pode mandar uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. E pelo WhatsApp, pode mandar uma mensagem para o nosso número 61996202573. A gente recebeu agora um e-mail do Wilson Silva. Parece até que ele é da Procuradoria-Geral da República, né? Pelo que dá para ver aqui no e-mail. Ele pergunta: a alta evasão escolar não estaria relacionada à não identificação da diversidade brasileira nos currículos escolares? Pergunta aos professores aqui, parece que é uma concordância. Fazer uma tese, né? Fazer uma tese. Bem, o MEC hoje tem uma grande preocupação, que é especialmente com a população de 15 a 17 anos, porque a evasão de 15 a 17 anos é imensa e interessante, que tem a ver com a fala da Vânia. A maior entrada no sistema socioeducativo, a maior atuação pela infracionalidade, né? Não, da Vânia. Da Vânia, ela falou. Tá. A maior entrada no sistema socioeducativo, na infracionalidade, se dá de 15 a 17 anos. O adolescente não vai para o ato infracional enquanto ele está na escola. Ele primeiro se desvincula da escola para atuar na infracionalidade. Ele começa o uso de drogas antes de abandonar a escola, mas ele só vai para a infracionalidade depois que ele deixa a escola. Então, os dados que a Vânia trouxe para a gente são verdadeiros e para o sistema socioeducativo ainda é maior. Eu investiguei 154 sujeitos de pesquisa, 154 jovens, todos eles pararam de estudar antes de entrar na infracionalidade, a maioria absoluta parou de estudar no que hoje é chamado 6º ano, 5ª série do ensino fundamental, que é onde se tem uma vinculação menor. Mas a Mônica falou uma coisa muito importante, se eu puder comentar muito rapidamente. Pois não. É que a escola está na vanguarda do enfrentamento dos desafios sociais. A escola é a maior capilaridade do Estado brasileiro, não tem nenhuma política pública que tenha o número de aparelhos públicos quanto tem a escola. A escola chega a locais, a localidades, a territórios que nenhuma outra política pública chegou, e aparelho nem se falar, né? Não se tem CREAS, não se tem COSE, não se tem CRAS, não se tem CAPS, mas a escola está lá. É natural que todas essas demandas sociais venham para a escola, e elas estão vindo. Mas nós, da educação, apesar de estarmos na vanguarda, nós não temos retaguarda. Então, todas essas misérias, todas essas doenças sociais, a pobreza, elas chegam e adentram os espaços escolares, mas faltam políticas públicas que coloquem a escola em funcionamento em rede, que é algo que a Mônica cita que é muito importante, que colocasse a escola para funcionar sistemicamente em rede, acionando a rede de proteção social, e que efetivamente essas políticas acontecessem. A Pilar falou agora, né, de programas que valorizam o magistério, mas são programas que estão entrando em escassez, né? As políticas públicas estão sendo retiradas, os recursos das políticas públicas estão sendo retirados. Então, nós que estamos em sala de aula sabemos que a gente vai encaminhar um menino para o CREAS, mas o CREAS tem um assistente social para atender uma população imensa. O CREAS, pode explicar a sigla para quem não conhece? O CREAS é o Centro Especializado de Assistência Social, né? Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é para atender quadros em que já há violação de direitos. E são todas, pelo menos em Brasília, mas o que eu escuto é a realidade do Brasil, são todas políticas públicas que estão sendo precarizadas. Não é só a proletarização desse profissional, como é do professor. O assistente social, o psicólogo, o psiquiatra, os profissionais das políticas públicas estão sendo proletarizados e essas políticas estão sendo demasiadamente precarizadas. Então, a escola se vê sem o que fazer, porque a gente recebe um menino com um transtorno de conduta, com uma disfunção neuroquímica e a gente não tem para onde encaminhar. Porque aqui em Brasília, que é a capital do país, a gente manda um menino por exemplo, a saúde mental, ele vai pegar uma fila imensa para se passar psicotrópicos ultrapassados, que é o que se tem na rede, e que faltam constantemente. Então, o professor se vê obrigado a viver com um problema. Em sala de aula ele não tem recursos para enfrentar isso. Isso é um exemplo. Eu posso citar milhões de exemplos aqui. O menino chega para a sala de aula sem ter onde morar. E as políticas públicas que deveriam funcionar com assistência social não funcionam. E não funcionam não é porque, como se diz, o servidor público não trabalha. É porque o servidor público está sendo precarizado, proletarizado e a política pública e até está faltando, né? E até está faltando muito, falta-se demais, né? Bom, então nós ficamos sozinhos, né? É bem verdade. E sobrecarregados, inclusive. Vamos de novo ao centro de Brasília. Vânia Alves, você estava chamando a gente? Estou, porque agora eu estou com a Priscila.
Priscila, agora ela está na faculdade, ela está estudando gestão pública. Priscila, como é que foi a sua relação ao longo da vida com os professores? A minha relação com os professores sempre foram muito boas. Até o momento nunca tive nenhuma dificuldade, ao contrário, o professor ele faz um papel fundamental na nossa vida. Lógico que muda de professor para professor, didática para didática, mas a minha relação sempre foi tranquila, foi boa, fez um papel fundamental, que eles que passam, né, o primeiro passo do conteúdo para a gente, então, para mim, tranquila. Você estava me contando que você estudou a vida inteira em escola pública. Você assistiu a muito conflito? Você assistiu a muito problema? Assim, escola pública a gente assiste um pouco de problemas devido eu acho que conflitos, né, assim, da sociedade. Às vezes um aluno vem de uma família um pouco mais com dificuldade. A gente, na escola pública, realmente, a gente assiste algumas dificuldades, sim. Mas eu, no meu caso, sempre fui tranquilo. Obrigada, Priscila. Eu vou aproveitar o que a Priscila acabou de falar e falar a minha experiência. Eu sou filha de professores e eu queria aproveitar o dia de hoje para agradecer a todos os professores que passaram pela minha vida, porque, como ela disse, tem um papel fundamental no que a gente é hoje. Muito obrigada. Legal, Vânia. Vale dar homenagem, né? Obrigado por trazer aí a participação da Priscila. E eu também, então, quero deixar o meu agradecimento aqui. Eu estudei a vida toda em escola pública. Quero mandar um abração para todos os professores, muitos dos quais são meus amigos de Facebook, ainda tenho contato, inclusive. Então, fica um abração e de agradecimento para eles. A Mônica Franco, do SEMPEC, estava chamando a gente de novo pelo Skype, né, Mônica? Quer fazer um comentário? Isso, só para complementar a fala do professor Gleison, né, que foi super importante, acho que ele traz elementos importantes aí para que a gente possa compreender os desafios que né, a vida do professor no cotidiano dele. A gente tem um agravante que é o modo como o trabalho do professor ele é promovido nas redes, né? Quer dizer, você tem no ensino fundamental 1 a possibilidade de você ter um professor que tem uma dedicação lá de 20 ou 40 horas na mesma escola, o que acaba por estabelecer um vínculo de parceria com outros professores, né? No caso do ensino fundamental 2, das séries finais e do ensino médio, você não tem essa condição na maioria das escolas públicas, né? Os professores trabalham em mais de uma escola, em horários que muitas vezes eles não encontram com os seus pares, têm uma dificuldade de encontrar com os seus pares. E a profissão do professor, ela é uma das profissões mais solitárias que a gente tem, porque o professor ele está sempre sozinho, ele está sempre realizando a atividade dele sozinho e enfrentando os problemas dele sozinho junto aos seus alunos. Não há uma continuidade, um acompanhamento desse trabalho. Às vezes os professores mudam de escola, mudam de turmas, o que impede o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Então, tudo isso faz com que o trabalho do professor, fragmentado desse jeito e com todos esses desafios, ele seja muito difícil de ser realizado, né? E coloca o professor numa situação de insegurança e de ter que buscar respostas, enfim, né? Não tem apoio muitas vezes da própria escola. Quando o apoio vem, ele vem de uma forma fragmentada, ele não tem apoio das outras instituições para lidar com os desafios que estão refletidos lá na sala de aula, né, no seu trabalho, e ainda tem que ensinar, né, ainda tem que dar conta dos conteúdos. Então, assim, os professores, eles são guerreiros, aqueles que permanecem na profissão, né, e que enfrentam esse cotidiano diariamente, eles são guerreiros, né, que tem a sua profissão aí sendo questionada dia a dia e tendo que atuar diretamente com esses problemas no dia a dia. Então, assim, tem que reconhecer muito o trabalho desse professor. Só dele levantar de manhã e ir para a escola e ter que ali ficar com os seus 40, 50 alunos ou mais, porque se ele é professor do ensino médio e ensino fundamental, ele passa por muitos mais alunos durante a semana, de tirar, assim, de todas as honras para este professor. Realmente, Mônica, é preciso reconhecer, e já há muito tempo aqui no Brasil a gente sabe que
é um exercício de amor, né? Basicamente, ser professor com todas as dificuldades, toda a situação dramática, inclusive, que o Gleison mencionou, da falta de estrutura social e aparato do Estado, né? Agora, Pilar, olha só, chegou pra gente uma mensagem pelo WhatsApp, pelo 61996202573, uma mensagem interessante que tem um pouco a ver com o que a gente está falando, mas não é tão central. Mas eu achei curiosa essa mensagem. É do Marco Antônio, professor de filosofia e diácono da Igreja Católica da Prelazia de São Félix do Araguaia. E ele é uma mensagem comprida até, mas eu quero chegar no ponto em que ele levantou. Como vocês veem essa interferência da religião na produção de políticas e automaticamente de políticas públicas e educacionais? E ele deixa registrado que ele diz que toda e qualquer interferência religiosa na condução dos rumos da educação no Estado, que é laico, é negativa. Sim. Essa é a opinião dele. Mas ele queria saber também a opinião de vocês a respeito disso. Concordo. Qual é o nome dele? É o Marco Antônio. Obrigada, Marco Antônio, pela sua participação. Eu queria juntar um pouco a pergunta dele com a pergunta do Wilson. Porque o Wilson ele traz para a gente uma inquietação e a pluralidade curricular. Uhum. Então, até que ponto o todo da sociedade brasileira está sendo contemplado pelos currículos? A gente tem, nas ciências sociais, uma noção trazida pelo Boaventura de Souza Santos, lá na FE, a professora Ana dos Reis da Silva, trabalha com essa lógica, que é a da justiça cognitiva, justiça epistêmica. Então, a gente não tem uma justiça cognitiva porque a gente não respeita as diferentes formas de ser no mundo, as diferentes formas de compreender o mundo. Por outro lado, a gente não tem uma justiça epistêmica. Existe o epistemicídio sistemático de várias formas de conhecimento. Então, por exemplo, os centros religiosos das matrizes africanas estão sendo invadidos e depredados. Então, aquela matriz de conhecimento, que são conhecimentos, muitas vezes, que não tem um registro escrito, que precisa dos mais velhos ensinando oralmente para os mais novos, está sendo exterminada. E aí a professora Ana, ela traz para a gente a ideia da justiça curricular. Uhum. E aí o diácono, né? Sim, o Marco Antônio. Marco Antônio, que traz para a gente essa inquietação muito bacana, porque ele consegue juntar o conhecimento da filosofia e o conhecimento do exercício de um sacerdócio ou de uma proximidade muito grande com uma matriz religiosa. Ele traz para a gente, olha, temos um problema. Toda e qualquer forma de intervenção de uma única matriz religiosa vai levar a uma ruptura da sociedade. Então, qual é o papel da escola nesse sentido? Uma escola laica. Qual é esse papel? É falar de uma lógica confessional ou é falar sobre existem várias formas de entender o mundo, existem várias formas de saber o mundo e todas elas merecem e devem ser respeitadas? Inclusive, a própria educação religiosa pode ser feita com esse viés, né? Assim, mais Sim. múltiplo, né? Não é uma aula de catequese, sim. Aula sobre religiões em geral. A gente já está chegando no tempo limite do programa, pelo que eu estou vendo no nosso reloginho, mas chegaram algumas mensagens interessantes aqui que eu queria falar. A Josi Scar, de Santa Fé do Sul, São Paulo, diz: quando eu me formei em educação artística, eu pensei que ensinaria arte, mas aprendi a ser mãe. Você vê, acaba fazendo o papel que não caberia exatamente ao professor, né? Berenice Nunes Vitória, de Pelotas, Rio Grande do Sul, diz: gostaria de desejar um feliz dia dos professores a todos da cidade de Pelotas e de todo o Brasil. Sou pedagoga e nossa profissão deveria ter um maior reconhecimento. É uma profissão brilhante, temos que batalhar pelos nossos alunos. O futuro do Brasil depende do professor. Tá aí, então, Berenice, parabéns para você também, então, né, que é professora, que é aí, pedagoga. E deixa eu ver aqui, o que mais que chegou? Chegou uma mensagem do Luan Ferraz também, espectador nosso pelo Twitter, mandou assim: se a educação fosse federalizada, seria bem melhor. Eu nem sei, nem vai dar tempo da gente discutir isso aqui, pelo reloginho estamos no final. Vou passar logo para os agradecimentos e cada um fazer uma conclusão rapidinha, tá bom? Pilar Acosta, professor de português do Instituto
Federal de Brasília, premiada em 2015, né? A gente nem falou disso aqui no Prêmio Professora Brasil. Pilar, muito obrigado por ter vindo aqui no Participação. Eu que agradeço, Fabrício. Muito bom ter esse espaço numa TV da qualidade da TV Câmara, que também precisa ser valorizada, que faz parte de uma política pública para a informação, para a comunicação social e que está sendo precarizada. Assim como as nossas políticas, as nossas conquistas estão sendo retiradas. Então, eu entendo, sim, essa parceria entre comunicação, escola, ciência. A gente tem que fazer chegar essas ideias, esse conhecimento para toda a sociedade. Queria agradecer imensamente a todas as pessoas que compartilham comigo do chão de sala, aos meus companheiros de sala de aula, professores e professoras que muito me ensinaram e também aos meus alunos e queridas alunas que, de fato, foram os maiores professores que eu tive. Então, assim, é muito bonita a nossa, é muito sofrida, a gente falou um pouco sobre os desafios, mas é importante também falar sobre as belezas, as bonitezas, para falar do Paulo Freire, de ser professor. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade e parabenizar a todos que ainda acreditam que sim, é possível construir pontes de transformação para o mundo a partir da escola. Tá certo, Pilar. Muito obrigado, então, e pelas palavras, inclusive, parabéns também pelo dia. Obrigada. Mauro Gleison de Castro Evangelista, professor de Psicologia, doutorando da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Gleison, obrigado. Palavrinhas finais bem rapidinhas. Eu também agradeço pela oportunidade, parabenizo todos os meus colegas professores, Brasil afora, sobretudo Brasil afora, onde as políticas públicas carecem muito. Queria dizer duas coisas muito rápidas, né? Endossar a fala da Mônica. Enquanto todas as profissões caminham para um trabalho interdisciplinar, o professor está se fechando cada vez mais em sua sala e sofrendo com isso. E dizer para a telespectadora que falou lá na presença da Vânia que os alunos vêm de famílias disfuncionais, muitas vezes, desreguladas, mas isso não é impedimento para a aprendizagem, não é impedimento para a vinculação. Dizer para essa professora, não tem problema ser mãe. Ela não é mãe, ela é professora, né? Ela tem que exercer sua função. Mas se ela puder exercer uma maternagem, que o Winnicott vai chamar de um holding, de uma escola suficientemente boa, não tem problema, desde que o fim seja alcançado, que seja educar, e o grande ganho é nosso mesmo, né? É a gente quem ganha com isso. Toda vez que eu fui holding, que eu fui exercer essa função, fui eu o mais beneficiado com essa ação. Agradeço e parabenizo meus colegas professores em todo o Brasil. Valeu, Gleison. Obrigadão. Mônica Franco, do SEMPEC, eu estou sem tempo para te deixar com considerações finais, mas eu quero te mandar um abração, agradecer muito por você ter estado com a gente nessa edição do programa, tá bom? Beijão. Eu que agradeço, obrigada. Beijão e obrigado. E a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular, muito obrigado pela audiência. Você que é professor, parabéns pelo seu dia e dias melhores virão, a gente espera, né? Eu sou Fabrício Rocha, um grande abraço, a gente se fala, a gente se vê. Tchau.